Shalom, shalom, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Passando aqui mais uma vez para compartilhar agora manuscritos do ano 1008 e mais ainda antigos, do ano 900, 930, que é o Damascus Codex, o Pentateuco, que é mais antigo, cerca de 80 anos mais antigo do que o manuscrito bíblico Códice de Leningrado. É interessante que aqui em Gênesis 9:26, no manuscrito mesmo, a gente observa que está escrito aqui: Vaiomer, Baruch, Yehová Elohei Shem. Passou a dizer: Baruch, bendito ou louvado, e Yehová, Jeová, Elohei Shem, Deus de Sem. O Yehová aqui está completo, você percebe aqui a letra O aqui em cima, esse ponto aqui em cima é uma vogal O, Rolem. Aqui embaixo, esses dois pontinhos é uma semivogal E, chamada de Shevá, Shevá simples. E aqui embaixo, uma letra A forte, Kamatz ou Kametz. Pois é, interessante que aqui no texto está escrito, né? Bendito ou louvado seja Jeová, ou Baruch Yehová. Agora, se eu voltar num texto que é lá do ano 900, 930, que é o Damascus Pentateuco, olha só que interessante. E tem esse site aqui que você pode, inclusive, acessar e baixar se quiser em PDF, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele começa, o primeiro versículo que ele traz é aqui, ó. Baruch Yehová Elohei. Tá vendo? Então, deixa eu tentar aqui ajustar melhor para você ver, ó. Aqui, Baruch Yehová Elohei Shem. Bendito seja Jeová, o Deus de Sem. Tá? E nesse mesmo manuscrito, que é quase 100 anos mais antigo do que o Códice de Leningrado, que também é muito bom, nós podemos recorrer ali Êxodo 3,15. Alguns gostam de ler Êxodo 3,14, mas hoje nós vamos ler aqui o 15, tá bom? No Êxodo 3,15, ali onde Jeová está conversando com Moisés, e ele revela o nome para Moisés. Então, aqui ele está dizendo, Vaiomer od Elohim El Moshe Ko Tomar El Benei Israel. Yehová Elohei Avotechem. Elohei Avraham. Então, basicamente está dizendo aqui que Elohim, o Deus de Moisés, passou a dizer para ele, olha, diga aos filhos de Israel, Benei Israel, filhos de Israel. E Yehová, que está o nome de Deus completo, que em português é Jeová. O hebraico não pode substituir ou desmerecer o português, nem o português também vai fazer o contrário, né? Jeová Deus aceita a adoração em todas as línguas. Então aqui ele disse, ó, para Moisés, ó, Jeová, ou Yehová, Elohei, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, prossegue na outra página aqui, na outra coluna. Se a gente vier aqui, ele prossegue falando para Moisés, ó, Elohei Yitzhak, Velohei Yaakov, Shelahani, Aleihem Ze Shemi Leolam. Quer dizer, o Deus dele, você deve dizer que este Ze Shemi, esse é o meu nome, Leolam, para sempre, e esse nome que é para sempre também seria lembrado de Ledor Dor, de geração em geração. Então, todas as gerações agora, Jeová se dá a conhecer, o Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Pai de Jesus Cristo, ele se dá a conhecer o seu nome. E assim vai ser lembrado para sempre. Claro que em cada nação, em uma língua, tem a sua própria forma de falar, né? Tem a sua língua, e Jeová Deus aceita a adoração em todas as línguas. Agora, quando a gente vê o nome de Deus escrito em hebraico de forma Yehová, a gente tem base bíblica, tanto em Êxodo 3, 14 e 15, como lá em Apocalipse 1, 8. É interessante que em Apocalipse 1, 8, Jeová Deus ele se revela plenamente. Tá? Ali, o seu nome é revelado de forma plena, presente, passado e futuro. E a gente encontra no livro de Apocalipse, principalmente na tradução em hebraico, as expressões que Jeová Deus ele diz, né? Ve Hashem, aqui o texto está embaixo em hebraico, né?
que ele diz que é o Deus eterno. Aqui a gente vê, por exemplo, no manuscrito bíblico antigo, que é o Hebrew Gaster 16:16, ele está dizendo Ha-ha-yah, embaixo, ó, Ha-ha-yah, Ve-Rové e Ve-Irié. Então, Hayá, Rové e Rié. Está dizendo aquele que era, que é e que será. E dessas palavras aí que ele está se revelando como Deus eterno, também vem as letras e as vogais do nome dele. Então aqui você percebe, ó, em 3, está tirando aqui o Yud e a letrinha E, o Shivá. Depois aqui em 2 está Re, O e o Vav, Rov. E aqui no 1 tem a letra A, vogal A, e o H, outro rei. Juntando tudo, e Jeová, é daqui que vem as vogais do nome de Deus. Elas são genuínas, estão no texto hebraico, e combina exatamente com a sua revelação que ele traz em toda a Bíblia. Né? Então, em cada nação, as pessoas que temem, que louvam a Deus, podem invocar a ele por nome também, seja em hebraico Jeová, Jeová em português, Jeová em inglês, Jeová em grego e assim por diante. E algumas pessoas, elas sabem que alguns gregos, eles se interessavam pelo nome divino, mas os gregos, de fato, tinham dificuldade de lidar com o nome. Bom, mas se formos recorrer a informações antigas, geralmente essas aqui não são divulgadas. Por exemplo, Orígenes. Ele deixou escrito que Ia ou Ia par hebraios. Aqui está escrito em grego, né? Mas ele está se referindo, então, ao nome de Deus, Yahweh, para os hebreus. Era assim que era a forma para os hebreus. Claro que ele escreveu também Yahô, porque para os gregos essa forma é a mesma que o Iá em hebraico, que é o Já em português. Iá, Yehová. Já, Jeová. Ou alguns gregos escreviam Yahô também. Mas o Orígenes destacou que essa forma para os hebreus, Yahweh se referia ao nome divino. Né? Foi a forma que ele deixou escrito e que muitas vezes você não encontra essa informação em quase setor nenhum. Os blogs, os materiais acadêmicos quase não falam isso. Você vai encontrar muito raramente em Pavlos Vasileiades alguma citação, ou mesmo em Adrian Hieland, que fez uma dissertação em 1707, ou em Nicholas Fuller, que ele é mais anterior ainda, era lá por volta dos anos 1600 e pouco, e ele também publicou trabalhos colocando o nome divino como verdadeiramente Jeová, que era o que ele entendia, tá? Mas ainda se a gente avançar, por exemplo, para Epifânio, poucos divulgam que ele também deixou escrito Jeová, né? Agora, por que aparecem tantos livros, tantas obras aparecem como se fosse um som de E? Né? Então, aqui, o Wilkeson, ele esclarece na obra dele, no ano 2015, página 473, que essa forma que encontra-se em muitos livros é um erro quase universal nos manuscritos para Iová, que foi a forma que Epifânio escreveu. Então, quando se coloca Iové, é uma corrupção comum dada à semelhança das duas letras. E Epifânio não era ignorante em hebraico, estava tentando reproduzir YHWH em grego. Ele manteve o O e o A, e transcreveu o VAV por B, como costuma ser feito, né? Iova, tá bom? Então, Epifânio também falava assim, se referia a Deus dessa forma. É claro que para nós cristãos, nós nos agradamos de louvar Jeová em todas as línguas e respeitamos outras pronúncias também em outras línguas. Mas é interessante saber que a forma E, O, A e Jeová vem da própria Bíblia, não vem de tentativas mal-sucedidas ou mesmo de mistura com outras vogais, como alguns imaginam, tá bom? Era esse esclarecimento que eu queria trazer aqui por hora. Agradeço a atenção e o interesse e fiquem com as bênçãos de Jeová Deus na vida de vocês. Até uma próxima.